Você já ouviu falar da história de Lúcifer, o anjo caído? Essa narrativa é uma das histórias mais relevantes e pouco compreendidas da Bíblia. No vídeo de hoje, você irá mergulhar nas profundezas e explorar essa história fascinante que contém as respostas das perguntas mais complexas da vida. Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria da Palavra. Antes de nos aprofundarmos nessa narração tão intensa, inscreva-se no canal para que você não perca nenhum vídeo importante como esse, e aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Lúcifer, inicialmente conhecido como o portador de luz, era um dos mais magníficos anjos nos reinos celestiais. Sua beleza radiante e sabedoria incomparável o destacava entre seus pares. Mas como toda história fascinante, esta também tem suas reviravoltas. Lúcifer não era apenas notável por sua beleza física, mas também por sua inteligência penetrante e seu conhecimento abrangente. Ele era o mensageiro da verdade e um conselheiro, respeitado entre os serafins e querubins. Sua voz era como uma melodia celestial, capaz de acalmar as tempestades emocionais nos corações dos outros anjos. Quando Deus fundou o nosso pequeno planeta, um coro angelical estourou celebração nesse momento. As estrelas matutinas cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Jó 38:7. De fato, entre as estrelas matutinas e os filhos de Deus, estava esse querubim, mas a Bíblia passa muito tempo falando sobre esse anjo em particular. Acredito que a maior parte das pessoas conheça mais esse querubim, do que sobre qualquer outro anjo na criação de Deus. Existe uma razão significativa para tal. Preciso enfatizar que apesar de ser uma história muito importante, se trata também de uma narrativa realmente infeliz. Desde o início, é importante esclarecer que ele não se configura como um herói. Não adquire essa condição, não é resultado de um passado marcado por tragédias ou de alguma crueldade injusta. Pelo contrário, ele é uma criatura distorcida e maligna que, de forma voluntária, transformou-se em antagonista de tudo que é puro, bom e justo. Não é o tipo de história em que o personagem se arrepende, reflete sobre seus atos, e tenta se redimir. Ele não busca reconciliação ou encontra absolvição. Na verdade, jamais revela tristeza ou arrependimento pelos danos decorrentes de suas ações. Em vez disso, manifesta fúria, raiva e ira incontroláveis, motivadas pela frustração de não poder mais infligir malevolência. Essa é a razão pela qual o mundo está imerso em tanto caos. Inicialmente Lúcifer era o epítome da beleza e da sabedoria entre os anjos, e sua presença iluminava os céus como uma aurora celestial. Lúcifer era muitas vezes escolhido para comunicar as mensagens divinas aos outros anjos, transmitindo a vontade do Criador com graça e reverência. Deus lhe falou: "Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito na beleza. Você era perfeito em suas maneiras desde o dia em que foi criado." Ezequiel capítulo 28, versículo de 12 ao 15. Esta criatura foi criada por Deus para ser perfeita e exemplar. Ele era luz irradiante, belíssimo e era o querubim ungido. No entanto, a luminosidade que irradiava de Lúcifer começou a projetar uma sombra delicada em seu coração. À medida que ele testemunhava a reverência dos outros anjos e refletia sobre sua própria magnificência, sementes de orgulho começaram a germinar. Uma insatisfação sutil se enraizou em sua mente celestial, alimentando o anseio de equiparar-se a Deus. Podemos encontrar a figura de Lúcifer nos livros de Isaías e Ezequiel. Vamos explorar essas passagens para entender mais sobre Lúcifer e sua queda. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você, que derrubava as nações? Você,
que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Esse anseio crescente por igualdade com o Criador tornou-se um ponto de discórdia no coração de Lúcifer. Ele começou a questionar a hierarquia divina e a desejar uma posição superior àquela que Deus lhe havia destinado. Esse descontentamento sutilmente se transformou em rebelião que, eventualmente, levaria a uma guerra nos céus. Lúcifer, que era então o mensageiro da verdade, se transformou em arquiteto da rebelião, convencendo outros anjos a segui-lo em sua busca por soberania divina. A beleza que antes era um reflexo da glória do Criador, tornou-se um espelho distorcido do ego inflado de Lúcifer. Em Apocalipse versículo 12, temos esse trecho descrevendo sobre a batalha travada por Lúcifer. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse capítulo 12 versículo de 7 ao 9. Neste trecho, é narrada uma batalha grandiosa nos céus entre o arcanjo Miguel e seus anjos, uma entidade simbolicamente associada ao dragão, também conhecido como Diabo ou Satanás. Seguindo essa lógica, a guerra celestial é comumente notada como uma reprodução metafórica do conflito entre o bem e o mal, o divino e o maligno. O arcanjo Miguel é revelado como um guerreiro celestial que personifica as forças do bem, enquanto o dragão, identificado como o diabo ou Satanás, encarna as forças do mal. A derrota do dragão e seus seguidores, expulsos dos céus e lançados à terra, simboliza o triunfo entre forças divinas sobre as malignas. Infelizmente a história não terminou por ali. No relato bíblico do Jardim do Éden, Satanás desempenha um papel crucial como a figura tentadora que influencia a queda de Adão e Eva. A narrativa, encontrada no livro de Gênesis, capítulos 2 e 3, descreve Satanás sob a forma de uma serpente, introduzindo-se no ambiente paradisíaco criado por Deus. Satanás, disfarçado como uma serpente, entra no cenário sereno do Jardim do Éden. Sua escolha de assumir a forma de uma serpente é simbólica, associada muitas vezes à astúcia e à enganação. Satanás aborda Eva, a primeira mulher criada por Deus, e começa a questionar sutilmente a ordem divina. Ele pergunta se Deus realmente proibiu Adão e Eva de comerem do fruto de uma árvore específica no jardim. Sua tática é semear a dúvida, minando a confiança da humanidade na palavra de Deus. Satanás, então, distorce a verdade, afirmando que ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva não morreriam, como Deus havia advertido, mas, pelo contrário, tornar-se-iam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa distorção habilidosa tem como objetivo atrair Adão e Eva à desobediência, sugerindo que podem atingir um nível mais elevado de conhecimento e autonomia. A tentação de Satanás leva Eva a ceder e comer o fruto proibido. Ela, por sua vez, compartilha-o com Adão, que também come. Esse ato de desobediência marca a queda da humanidade, introduzindo o pecado e a separação de Deus na experiência humana. Ao longo dos últimos 6.000 anos de trajetória humana, Satanás persiste na mesma estratégia, persuadindo as pessoas de que Deus carece de soluções, convencendo-as de que o modo de vida prescrito por Deus está obstaculizando ativamente sua felicidade. Neste cenário,
nos deparamos com um campo de confronto espiritual repleto de forças demoníacas empenhadas em afastar a humanidade o máximo possível de Deus. Neste exato momento, eles estão lá, empenhados em todos os esforços para distorcer a verdadeira imagem de Deus e persuadir outros a rejeitá-lo. No entanto, Deus possui um plano específico para nós. Fomos criados à sua semelhança, com a finalidade de nos tornarmos seus filhos e desfrutarmos da vida eterna. Satanás nutre uma aversão à ideia de que a família de Deus cresça. Embora ele não tenha força para derrotar Deus, seu objetivo persistente é obstruir o crescimento da família tanto quanto possível. Nesse ínterim, Satanás investirá incansavelmente em perseguir a igreja. É crucial permanecermos alertas e vigilantes, como adverte Pedro, pois nosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar primeiro. Pedro capítulo 5, versículo 8. Paulo nos orienta em Efésios capítulo 6, versículo 11 para estarmos compenetrados aos planos de Satanás, evidenciando a relevância de evitar que sejamos enganados por ele, pois temos ciência de seus propósitos. Ao enfrentarmos nosso inimigo, salientamos lembrar, não apenas quem ele é agora, mas quem costumava ser. Um anjo ungido, luminoso, e muito belo. Satanás sabe como copiar a bondade, fazendo o pecado parecer atraente e Deus parecer reprimidor. Seus demônios e ele têm de forma eficaz, impossibilitando o mundo de notar as realidades da Bíblia. Deus nos provê os recursos necessários para resistir ao nosso adversário. As armas que usamos não são de origem humana, ao contrário, são poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. Devemos evitar as artimanhas de Satanás, discernir suas falsidades e promessas falsas. Desde a rebelião de Satanás, seu objetivo tem sido frustrar o plano de Deus. Embora ele deseje consumir o povo de Deus, a infinita sabedoria de Deus transforma a inclinação destrutiva de Satanás em um meio de aprimorar seu plano. Quando Deus permite que Satanás inicie uma provação intensa em nossas vidas, nosso adversário enxerga uma oportunidade de derrotar o povo de Deus. Deus utiliza as provações para aprimorar seu povo, como ouro no fogo, conforme Tiago menciona sobre a paciência resultante da prova da fé. A trajetória da humanidade é apenas uma parte pequena do plano divino, e o papel de Satanás nesse plano está prestes a chegar ao fim. Seu destino final será um estado de escuridão permanente, sem causar danos. Eventualmente, a queda de Satanás será completa, revelando o propósito, a salvação e a paz que ele tentou esconder por tanto tempo. Se esse vídeo acrescentou seus conhecimentos e foi importante para você, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus nos abençoe.